Olá, irmãos! Estamos aqui reunidos mais uma vez no Memorial Casa para celebrarmos o nome do Senhor e ouvir uma palavra do Senhor para o nosso coração. Nesse momento, eu queria te convidar para adorar ao Senhor. A adoração, ela é um estilo de vida, mas ela também pode ser feita com as nossas palavras, com a canção que Deus traz ao nosso coração. Então eu queria te convidar a adorar ao Senhor falando palavras de adoração. Que Deus é fiel, o caráter do Senhor, a bondade do Senhor, adorando ao Senhor na essência de quem Deus é. Eu oro para que esse momento de adoração seja um momento de intimidade, para que o Espírito Santo de Deus prepare o seu coração para receber a semente da palavra dele. Então eu te convido, vamos juntos adorar ao Senhor e entrar num ambiente onde o nosso coração fica sensível para receber a ministração do Espírito Santo. Vamos juntos. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, rica e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi.
fraco e tão devedor. Logo eu de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. Ele não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. Ele não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes onde eu posso descansar. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível. Me faz estar de pé, rompendo pela fé. Seu amor me leva a pastos verdes onde eu posso descansar. Posso descansar. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é o meu pastor e nada faltará. Voltamos
voltamos agora com o nosso momento de também adorarmos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Todas as vezes que nós consagramos, devolvemos ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado, também é uma forma de adoração. Nós estamos na campanha Legado e temos várias sementes que podemos semear no legado, na nossa oferta, crendo que o Senhor vai multiplicar essas sementes, que o Senhor vai expandir essas sementes para que muitas pessoas recebam e conheçam o amor do nosso Deus. E aquilo que Deus ministrar ao seu coração esteja sensível para ofertar no legado e também para entregar o seu dízimo naquilo que Deus tem te confiado. Voltamos, meus irmãos, agora para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Eu queria convidar os irmãos a meditar na palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 1 e versículo 2, que diz o seguinte: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Deus trouxe ao meu coração um tema para essa palavra: o amor que nos livra da culpa. O amor do Senhor, queridos, é a maior manifestação do poder de Deus. Quando Jesus, ele veio e morreu por nós no sacrifício na cruz e ressuscitou, ali foi consumada, foi anunciada o amor que nos resgata. Aqui nesse texto de Romanos, muito conhecido, fala que nenhuma condenação, não existe nenhum peso de culpa, não existe nenhum peso para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o versículo 2 explica: porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você e a mim da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte nos remete às faltas que nós temos espiritual, emocional e física. Lá no Éden, quando o pecado entrou no jardim do Éden e permeou toda a humanidade carregou e carrega sem Cristo o peso da culpa. A culpa, ela está conectada a uma dívida. A culpa, ela está conectada a eu devo algo. Algo que eu deveria ter feito e não fiz, ou algo que eu não deveria ter feito e fiz, algo que falta. E toda falta, ela está ligada à orfandade. E toda falta, ela está ligada à angústia, à falta de segurança, à falta de validação. Quando nós pensamos que o amor de Deus veio para nos livrar da culpa, é porque não existe outra forma de quitar essa dívida existencial. Você pode até se perguntar: Larissa, mas eu já tenho Jesus, eu já conheço Jesus. Nós conhecemos Jesus no nosso espírito. O nosso espírito testifica com o Espírito Santo de Deus que somos filhos de Deus. Mas na nossa alma, as nossas emoções também precisam serem redimidas por este amor. Às vezes, na nossa alma, nós carregamos dívidas que trazem peso sobre o nosso coração. Às vezes, na nossa alma, nós não nos perdoamos.
Às vezes, na nossa alma, nós nos cobramos além daquilo que o próprio Deus nos cobra. Às vezes, na nossa alma, nós erramos, nós pecamos, nós fazemos algo que nós não deveríamos ter feito, como é o contexto desse texto. Antes de Romanos, capítulo 8, nós encontramos Paulo falando: o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E ele fala no finalzinho: miserável homem que sou. Quando ele cai em si, quando ele olha para a alma dele, ele reconhece que na alma dele existe uma luta, existe um peso, existe uma guerra. Ele entra no capítulo 8, que fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, a lei do Espírito da verdade, que lei é essa? É a lei do sacrifício de Cristo na cruz, a lei do amor, a lei da graça, a lei da misericórdia, a lei do sangue de Jesus me livra do poder da lei que governa este mundo, que é a lei do pecado e da morte. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse primeiro ponto, eu quero te conduzir a um lugar que você precisa acessar e que eu também preciso acessar todos os dias. Sabe como viver livre da culpa? Acessando o lugar de perdão e sacrifício de Jesus. A palavra do Senhor diz lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se existe algo no seu coração que tem trago peso, um sentimento de culpa, de algo que você queria ter feito e não conseguiu fazer, se há verdadeiramente um arrependimento no seu coração, uma confissão sincera da sua limitação, e você vai diante do trono da graça a fim de encontrar graça e misericórdia e fala: Senhor, eu não consigo dar conta disso. Senhor, me perdoa porque eu errei, eu pequei nisso. Ô Senhor, eu não quero carregar este peso no meu coração. Se você confessar isso, o Senhor é fiel e justo para te perdoar e purificar. A palavra do Senhor, ela é tão profunda que não é um perdão que disso seria suficiente, mas é um perdão e uma purificação, uma santificação. Tirar o peso do coração, tirar o peso, o fardo da sua mente. Queridos, nós precisamos visitar este lugar todos os dias. Todos os dias nós precisamos dizer: Senhor, leva o fardo pesado. A culpa tem rondado a minha mente, a culpa tem rondado o meu coração, mas o Senhor me disse que eu não estou mais debaixo dessa lei. Eu estou debaixo da lei do amor, do Espírito de vida. Você pode também se perguntar: Larissa, como que nós podemos ter uma perseverança nesse lugar de filiação, nesse lugar do amor, nesse lugar aonde o Senhor conquistou ali por nós na cruz? Praticando a palavra do Senhor. Sabe, queridos, a filiação, ela é um entendimento que nós temos, mais uma vez, no nosso espírito. Mas a nossa alma, ela precisa passar pelo processo de santificação. Esses dias eu estava vivendo uma situação e eu ia reagir de uma forma e pensei em reagir de uma forma que não iria agradar a Deus. E na hora o Espírito Santo me disse o seguinte: filha, essa atitude não combina mais com as vestes de filha que você carrega. Essa atitude não combina mais no lugar aonde eu te coloquei. Como que a gente então permanece, prolonga, vive de forma mais leve neste lugar de filiação? Lembrando de praticar a palavra do Senhor. Às vezes o nosso desejo é dar na mesma moeda.
Às vezes o nosso desejo é agir numa justiça própria. Às vezes a nossa vontade é agir na força do nosso braço, é resolver do nosso jeito. O Senhor nos diz o seguinte: filho, filha, essa atitude não combina mais com as vestes da filiação que eu coloquei sobre você. E nós podemos encontrar isso no versículo 14, que diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Permanecer no lugar de amor é colocar as suas raízes no amor. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que enraizados no amor, cresçamos no conhecimento de Cristo Jesus. Quando nós colocamos as nossas raízes no amor, nós crescemos no fruto do Espírito. Porque o primeiro fruto do Espírito é o amor. E a consequência disso é a consequência do amor. Paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando nós colocamos a nossa raiz do nosso coração no amor, nós frutificamos, nós permanecemos, nós damos os frutos do amor. E a culpa e a vergonha, ela não governa mais o seu coração. Às vezes ela pode até rondar o seu coração, mas nós não estamos enraizados na culpa e nem no pecado. Nós estamos enraizados no amor. A terceira coisa que eu entendo sobre o amor que tirou a culpa do nosso coração está lá no versículo 14 e no versículo 15, que diz o seguinte. No versículo 35, que diz o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez? E a gente continua lendo esse texto e fala que nada pode nos separar do amor de Cristo. O terceiro ponto que eu vejo aqui é que nós precisamos declarar o amor de Cristo. Sabe, queridos, nós temos muita facilidade para declarar que nós precisamos fazer, que nós precisamos ser, que nós precisamos entregar, que nós precisamos dar resultado, que nós precisamos acertar, que nós precisamos andar na linha, que nós precisamos entrar em coisas e fazer coisas, mas dificilmente a gente tem facilidade para declarar o amor de Deus e dizer de forma clara: Senhor, eu me permito ser amada. Eu me permito encontrar o amor de Deus por mim nesse dia. Eu me permito olhar para o meu dia hoje e identificar: aqui eu vi o amor de Deus se manifestar. Aqui eu identifiquei o amor e a bondade de Deus hoje, nesse dia. Deus foi bondoso comigo nessa circunstância corriqueira da vida, cotidiana. Quando nós declaramos o amor de Deus, é quando nós nos permitirmos ser amados, é identificar o amor de Deus. Às vezes uma mensagem que você recebe, uma circunstância na sua casa, que depois que passa você fala assim: Deus aqui manifestou o seu amor por mim. A palavra de Deus para o seu coração, nesse memorial casa, é viver plenamente o que Jesus fez na cruz por nós. Ele tirou a culpa do nosso coração. Ele nos deu novas vestes de filiação, onde as nossas atitudes precisam combinar com essas vestes. E Ele colocou em nós o próprio amor de Deus por meio de Jesus. Se permita ser amado, se permita ser amada. Lance diante do Senhor todo o peso do seu coração, toda a cobrança do seu coração, todo o pecado que você precisa confessar e viva de forma abundante o sacrifício do Senhor Jesus ali na cruz por nós. Porque nada, nenhuma circunstância pode nos separar deste amor. Eu queria orar com você neste momento e queria pedir que você colocasse mesmo a mão no seu coração e dissesse isso para o Senhor. Senhor, nós queremos, ó Pai, aprender a viver
não mais debaixo da culpa e nem da condenação, mas no lugar do amor. Nós precisamos aprender a nos deixar ser amados por inteiro. Nós não queremos ter medo do amor. Nós não queremos controlar as circunstâncias com medo do que vai acontecer. Nós queremos confiar no teu amor. Nós lançamos diante do Senhor todas as nossas preocupações, todas as nossas lutas, todos os nossos pecados e nós confiamos no teu perdão, na tua graça, no teu amor e na tua bondade. Eu te peço, Senhor, gera em nós filhos que aprenderam a viver debaixo do teu amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Deus te abençoe e que Romanos capítulo 8 seja uma prática devocional para o seu coração, de um lugar que Deus conquistou por você na cruz. E nada, nem o inimigo, nada pode te tirar deste lugar. Deus te abençoe e fique na paz.